Olá, meus queridos, sejam sempre muito bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou Karina Carrascosa e agora nós vamos para a quarta questão da prova da Prefeitura de Paulínia do ano de 2021 da banca FGV. É uma questão que fala sobre medicamentos utilizados durante a gestação. Vem comigo! Pessoal, o que diz essa questão? A FDA propôs uma classificação dos medicamentos tendo como critério o risco potencial de malformação ou dano fetal. De acordo com essa classificação, assinale a opção que apresenta os antibióticos de uso em infecções odontogênicas mais seguros para uso em gestantes. Risco B. O que tínhamos aqui de alternativas? Letra A, amoxicilina, metronidazol e clindamicina. B, amoxicilina, metronidazol e tetraciclina. C, amoxicilina, tetraciclina e clindamicina. D, tetraciclina, metronidazol e clindamicina. E a letra E, amoxicilina, tetraciclina e vancomicina. Meus queridos, não esquece daquele like. Você que ainda não é inscrito, se inscreve no canal para que eu possa continuar esse trabalho com vocês e vamos resolver essa questão. Quando a gente fala de medicamentos na gestação, a gente tem que lembrar dessa classificação da FDA, Food and Drug Administration. E aqui a gente vai ter as categorias de risco potencial dos fármacos para o feto e as suas definições. Então, a gente tem A, B, C, D e X. Vamos ver cada uma delas, porque isso despenca nas provas de concurso público. São classificados na categoria A os medicamentos que têm resultados de estudos controlados em mulheres e não demonstraram risco para o feto no primeiro trimestre da gestação. E não há evidências de problemas nos trimestres posteriores. Neste caso, a possibilidade de dano fetal é remota. Então, categoria A, foi feito estudo em mulheres, não tem problema, tá tudo certo. Possibilidade de risco muito pequena, praticamente inexistente. Na categoria B, resultados de estudos em reprodução animal não demonstraram risco ao feto, mas não existem estudos controlados em mulheres. Então, foi feito estudo em animal, não deu problema, mas não temos estudos em mulheres. Grupo C, resultados de estudos em animais revelaram efeitos adversos no feto, pode ser efeito teratogênico, embriológico ou outros tipos de efeitos. Não existem estudos controlados em mulheres. Neste caso, da categoria C, a gente tem que avaliar o risco-benefício para utilizar essa medicação ou não. Então, qual é a grande diferença da categoria de risco C para a categoria de risco B? Tanto no B e no C, a gente não tem estudos em mulheres. Nas duas foram realizados estudos em animais, mas na B não deu problema nos animais. No C, a gente já tem problemas identificados nos estudos em animais. No B, você pode utilizar a medicação que o risco é mínimo. No C, já tem que avaliar risco-benefício se vale a pena usar essa medicação ou não. Vamos para a categoria D. Neste caso, existem evidências de risco fetal em humanos, mas o benefício do uso em gestantes pode ser aceitável, apesar do risco potencial. Então, neste caso, em que situações que a gente pode usar essa medicação? Se o fármaco é necessário para uma situação de risco de morte, ou no caso de doenças muito graves, para as quais os fármacos seguros não podem ser usados ou são ineficazes. Então, lembrando, na B e C, no risco B e C, a gente não tinha estudos em mulheres. No B e C tinha estudo em animal, no B estava tudo ok no estudo em animal, no C a gente tinha problema já no estudo em animal. No risco D, a gente tem já estudos em humanos e aí a gente já tem problemas encontrados nesses estudos. Então, neste caso, da categoria D, a gente só vai utilizar essa medicação depois de avaliar risco-benefício. Então, geralmente é contraindicado na categoria D, mas existem aí algumas exceções nas quais a gente pode usar essa medicação. Na categoria X, os resultados de estudos em animais ou humanos demonstraram anormalidades fetais ou evidências de risco fetal. O risco de uso do fármaco em gestantes sobrepuja claramente qualquer possível benefício. Então, nesse caso, na categoria X, a gente também tem problemas encontrados nos estudos em humanos. E aí, diferente da categoria D, que a gente tem algumas exceções, que a gente pode até pensar em usar,
Neste caso da categoria X, a gente não pode, de forma alguma, usar essa medicação. Então, não usar em hipótese alguma em grávidas ou quando existe a possibilidade de gravidez. E agora chegamos aqui num esqueminha que eu fiz para vocês. Eu sou a louca do esquema, da tabela, do resumo, tudo isso para facilitar a memorização de vocês. Então, lá no livro do Eduardo Dias de Andrade, a gente encontra as informações que estão contidas até o último slide que eu mostrei para vocês, tá? Essa tabelinha aqui é de minha autoria para facilitar mesmo a nossa memorização. Então, aqui eu coloquei as categorias A, B, C, D e X. Aqui tem um ratinho representando estudos em animais e uma mulher grávida representando estudos realizados com humanos, em mulheres grávidas. Então, na categoria A, de risco a gente não teve problema em animais, não teve problema em humanos, ok? Pode utilizar, tá tudo tranquilo. Categoria B, foi feito estudo em animais, não deu problema, mas nós não temos estudos em humanos. E na categoria C, também foi feito estudo em animal, mas deu problema, já encontramos consequências negativas. E aí, em humanos, não temos estudos. Categoria D, a gente teve problema no estudo em animal, teve problema com estudo em humano. Categoria X também tivemos problemas em estudo em animal e tivemos problemas em estudo em humanos. Vamos ver agora a grande diferença. Pessoal, eu vou colocar aqui para vocês algumas informações bem resumidas em relação ao risco e prescrição. Não está no livro do Eduardo Dias de Andrade, eu vou colocar aquilo que eu tenho de informação baseado nas literaturas que eu já li, em outras referências, artigos científicos, provas de concurso que já foram inúmeras. Então, eu vou fazer um resuminho aqui com base na minha experiência para facilitar a nossa memorização, ok? Então, os medicamentos que estão lá na categoria A, risco A, prescrição é liberada, praticamente não tem risco. Categoria B, a prescrição também é liberada, mas aí a literatura fala para a gente que existe um risco mínimo, porque a gente não tem pesquisa em humanos. Na categoria C, a prescrição já tem que ser feita com uma certa cautela. A gente vai avaliar o risco-benefício e se o benefício for maior que o risco, a gente vai utilizar essa medicação. Na categoria D, a gente já tem uma prescrição contraindicada, mas a gente viu que tem algumas exceções. Por exemplo, em caso de risco de morte, talvez eu até possa utilizar essa medicação. Então, são pouquíssimas exceções que eu posso utilizar essas medicações que estão no grupo D. De um modo geral, ela é contraindicada. No grupo X, a prescrição é proibida, ok? Então, gravem, memorizem, tá aí para vocês. Quando a gente fala dos principais medicamentos utilizados na prática odontológica, a nossa questão falava só sobre antibióticos. Vamos ampliar aqui para analgésicos, anti-inflamatórios, AINES e corticoides. Tá? Então, vamos tirar daqui a categoria A e a X, porque a gente não tem medicamentos classificados nessas duas categorias que são utilizados com mais frequência na prática odontológica. Tá? Então, vamos ficar com categoria B, C e D. Então, o que o livro do Eduardo Dias de Andrade fala para a gente? Na categoria B, a gente tem o paracetamol, penicilinas, metronidazol e clindamicina. Categoria C, dipirona sódica, AINES, anti-inflamatório não esteroidal e corticoides. Ele também fala para a gente que alguns AINES são classificados como C e outros são classificados como D. Então, a gente tem também AINES na categoria D, tetraciclinas na categoria D. Então, se a gente pensar em analgésicos, é o que está em laranja, mais utilizados, paracetamol e dipirona. Por isso que o paracetamol é mais indicado para gestante, porque ele está na categoria B. Anti-inflamatórios, a gente tem AINES e corticoides. A gente tem AINES no grupo C e D e os corticoides classificados no grupo C. E aí, a literatura vai falar para a gente que entre um AINE anti-inflamatório não esteroidal e um corticoide, dar preferência para o corticoide, lógico que por um curto período de tempo. E quando a gente fala de antibióticos mais utilizados na prática odontológica, a gente tem penicilinas, metronidazol e clindamicina no grupo B. E por que eu coloquei aqui a tetraciclina? Porque ela chove nas provas de concurso público. Então, a tetraciclina está aí no grupo D, então contraindicada. Voltamos para a nossa questão. Ela queria o quê? Uma opção que apresenta os antibióticos de uso em infecções odontogênicas mais seguros para uso em gestantes, ou seja, que estão lá no risco B, categoria B.
Se a gente soubesse que a tetraciclina é categoria D, aí a gente já matava essa questão. Aí ficou fácil demais, porque a gente tem tetraciclina na alternativa B, C, D e E. Então, qual é a resposta correta da nossa questão? A alternativa A. Todos esses fármacos, amoxicilina, que é uma penicilina, metronidazol e clindamicina, estão lá na categoria de risco D. Espero que vocês tenham acertado, que vocês tenham compreendido essa resolução, acompanhado essa revisão. Agradeço mais uma vez a sua companhia aqui comigo. Deixa aqui nos comentários o que você achou dessa questão. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!